desejo de sair ao campo, e um desses pregadores lá da Europa, discípulos de Seymour, missionário pentecostal, chegou até lá e contou para os irmãos que havia um mover do Espírito na América. Esses dois jovens missionários suecos foram até o avivamento da Rua Azusa, e eles eram batistas tradicionais, só que quando entraram pelas portas da igreja, o Espírito Santo os recepcionou e encheu os dois de graça, de glória e de poder pentecostal. Sabe o que aconteceu em seguida? Eles não tinham como voltar mais para a Suécia, porque a igreja batista não os receberia. Então lá mesmo da Rua Azusa, eles vieram parar até a terra que Deus havia dito. Sabe onde era a terra? Era o nosso Brasil. E entram pelas portas do Brasil Daniel Berg e Gunnar Wingre, dois batistas batizados com o Espírito Santo. Quando eles chegam na igreja lá em Belém, eles não falavam português, congregaram com os irmãos durante um ano, e eles falavam línguas estranhas, só que ninguém entendia o sueco, achava que eles estavam falando em sueco, mas não era. Eles estavam falando com Deus eterno para trazer avivamento à terra brasileira. Um dia, um ano se passou, e depois que um trabalhava e o outro estudava, o primeiro sermão, lá vai Daniel Berg para a frente da igreja, e quando ele cata o microfone falando português muito ruim, ele olha para todos os irmãos batistas e diz assim: meus amados irmãos, eu quero lhes dizer um segredo. O nosso Cristo, ele ainda é vivo, e ele batiza com o Espírito Santo. Deixou a igreja de cabeça arrepiada. O pastor expulsou do púlpito. A metade da igreja se desviou, metade queria ir com eles, a outra metade não. No meio daquele alvoroço todo sempre tem um daqueles heróis de Deus que não tem nome, que não tem aparência, mas que tem chamada no coração e tem Pentecoste divino na alma. E se levanta uma mulherzinha chamada Celina de Albuquerque e vai para casa indagando a Deus a noite toda, 4 horas de joelho. Deus, se o que os suecos falaram é verdade, eu quero ser a primeira a receber aqui. Eu acredito, eu quero falar em línguas 1 hora e meia, 2 horas, eu quero falar em línguas 3 horas. Quando for às 4 horas da manhã, o céu desabou em cima de Celina de Albuquerque, e o Espírito Santo fincava a pedra pentecostal na nação brasileira. É por isso que nós estamos aqui hoje. Pentecoste é a força motriz da igreja. Me perdoe as demais denominações, estamos virando o milênio, e estamos virando o milênio debaixo de Pentecoste. De Pentecoste. Não se escandalizem com o que eu vou dizer. No mês de novembro passado agora, do ano passado, eu fui convidado a pregar numa convenção batista missionária lá no estado da Bahia, em Itabuna. E quando eu desci do aeroporto, o pastor foi me recepcionar, e ele trouxe uma lista. Ele disse: está vendo aqui catalogado em computador? Está vendo aqui? Falei: sim. Aqui eu tenho 4.000 pessoas que vieram para assistir essa conferência. Dessas 4.000 pessoas, a metade crê na renovação do Espírito, a outra metade quer que alguém prove a eles que existe. Desses 2.000 que creem, alguns já receberam o batismo com o Espírito Santo. E eu falei: então estou voltando para o avião agora. O que é que eu vim fazer aqui? Ele falou: não, a notícia é que tu ora e Jesus batiza. Eu falei: então vamos lá, vamos enfrentar o povão. Cheguei no ginásio, 4.000 pessoas, o pastor Armando Filho cantando. Quando eu peguei o microfone e fui dizer: irmãos, vamos abrir a Bíblia. Agora vamos começar aqui a ler o texto. Lemos o texto. Quando eu terminei de ler o texto e comecei a pregar, todo mundo com canetinha e papel na mão, marcando até as vírgulas. Tinha gente que me: ei, pregador, você está falando muito rápido. Por quê? Fala devagar, nós queremos anotar para conferir em casa depois. Aquilo me deixou muito doido. E eu falei: vocês estão marcando tudinho? Então quero que vocês marquem isso aqui agora. E disseram o quê? E deu uma rajada de língua estranha. Escreve aí! Arregalaram aquele zoião de coruja. Igual muitos crentes que estão aqui hoje, não estão aguentando batidão não, irmão. O olho está mais seco do que olho de coruja. Amado, lubrifica o teu olho com o óleo do Espírito aí. Baixa a mão lá. Aí, você já viu um baixinho quando fica enraivecido?
uma ira santa. Eu falei, não vou pregar mais, fechei a Bíblia. E o pastor veio, pelo amor de Deus, se comporta. Eu falei, não me comporta, eu não vou pregar mais. Se pode ficar escrevendo aqui, eu falei, mas eles querem renovação. Aí eu peguei o microfone e disse, renovação não se recebe escrevendo. Renovação se recebe sentindo. E o Espírito do Senhor me deu uma direção. Olha que coisa linda, queria que acontecesse aqui hoje. Fechei os meus olhos, mandei todo mundo ficar de pé. Foi alguém para o teclado lá. E eu peguei o microfone e comecei a orar. E o Senhor me tomou no idioma do céu. E eu cantei um cântico espiritual. Faz tempo que eu não vejo isso. Eu cantei 25 minutos um cântico espiritual. Conhece o pastor Armando Filho? Ele pulou no microfone, agarrou o microfone e começou a cantar o mesmo cântico e fez uma segunda voz. Coisa do céu, só quem é pentecostal é que acredita nisso. Quer cantar hoje? 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 Abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Dessa unção do louvor espiritual aqui, já! Tu me cante o rimicala maralabadash tecawiha manasha. E a pauixa aqui, homem. 25 minutos de louvor. Os irmãos batistas começaram a descer da escadaria e lotaram o centro do ginásio. E sem ninguém colocar a mão, sem ninguém mandar nada, eles caíram de joelho no chão, se agarraram. Eu vi mulheres lá se arrancando tudo, aquelas bijuterias, tudo aquilo que tinha nelas, sem ninguém mandar, sem ninguém falar nada, a obra do Espírito. E naquele momento o Senhor começou a batizar. E nós começamos a ouvir línguas estranhas. E o pastor foi puxando para cá. E começou a contar. 1, 2, 9 horas da noite. 3, 4. Era 11h30 da noite. 480. 490. 2 da manhã. 720. O Senhor batizou quase 1000 pessoas. Com o Espírito Santo ali. Isso para provar que Ele é Deus. E o resto é Baal. Pentecoste é a força da obra missionária. Quer fazer obra missionária? Receba o impacto do poder de Deus aí. Seja cheio aí. Tem que ter poder, irmão. Poder. Poder. Multidão de jovens me pararam lá fora e disse: o que é que você tem de diferente? Eu disse para eles: eu tenho poder. É difícil receber? Eu falei: não, o mesmo Deus que me deu dá para qualquer um que quiser. Só que tem que acreditar. Tem que sair desse pedestal que você fez para ti aí, ó. Tem que abandonar esse teu nome poderoso, esse teu anel, essa coisa grande que você tem, nome de empresário, doutor fulano e tal. Deus não conhece doutor, Deus conhece crente que tem desejo de Pentecoste. É isso que Deus conhece. Deixa andar a bola abaixo de candará. Aquilo lá é Pentecoste, é poder de Deus. Poder de Deus é que faz a diferença. Quer receber poder aí? Olhe para mim aqui. Sem apelar para emocionalismo. Eu li um livro de um pregador, talvez alguém aqui já tenha lido, Smith Wigglesworth. Conta a história que esse apóstolo de Deus que ressuscitou mais de 16 pessoas no seu ministério, quando ele ficou sabendo da promessa do Espírito Santo, ele viajou 14 quilômetros para procurar a promessa. E ele conta que quando ele entrou na igreja pequena, a dimensão era tão forte do poder de Deus, que os crentes flutuavam no ar.